E aí pessoal, tudo bem? Um tempo atrás viralizou muito nas redes sociais a história da Camille Marie Monfort, a vampira da Amazônia. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar pra vocês os bastidores dessa personagem tão emblemática e que virou notícia internacional nos principais veículos de comunicação da Terra. E antes de eu contar pra vocês sobre os bastidores da Camille Monfort, vou pedindo que se você é da Amazônia ou se gosta de cultura amazônica, deixe o like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e quando se inscrever não esqueça de ativar a campa, porque assim quando lançarmos os próximos vídeos, você será notificado. Pois bem, alguns meses atrás viralizou muito nas redes sociais a história da Camille Marie Monfort como a vampira da Amazônia. Inclusive eu fiz um vídeo contando detalhes dela na época, e se você ainda não viu esse vídeo tem um card aparecendo aqui em cima para que você assista e entenda mais sobre o contexto em que apareceu e alguns detalhes sobre a vampira. Em resumo, trata-se da história de uma cantora lírica francesa que viveu em Belém e teria falecido em 1896 durante a Belle Époque e que possuía vampirismo. À época, a Camille Monfort se apresentava no Teatro da Paz e devido à sua beleza chamou a atenção especial do público. Por ela ser realmente muito linda, a Camille Monfort causou desejos desenfreados em ricos senhores da região e ciúmes atrozes em suas esposas. A história conta ainda que isso acontecia porque ela era uma mulher desconstruída, possuía comportamento livre de convenções sociais de seu tempo e que com certa frequência era vista seminua dançando pelas ruas de Belém sob a chuva da tarde. Não demorou muito para que começassem a espalhar fofocas sobre ela e vários comentários maldosos. Uns diziam que ela era amante do Francisco Bolonha, que o cara foi lá na Europa para importá-la e que ela gastava a grana dele tomando banho de champanhe na sua banheira lá no Palacete Bolonha. Outros preferiram dizer que ela era uma vampira devido à sua palidez e aspecto doentio e que estaria trazendo a doença do vampirismo para Belém. E claro que para se manter viva ela precisava beber sangue humano. Daí o motivo dela hipnotizar as novinhas com sua voz em seus concertos e depois no camarim, com elas já desmaiadas, chupar o sangue dos pescoços das suas vítimas. Bom, algumas pessoas diziam que essa história era falsa e que nunca existiu uma vampira na Amazônia. Outros, porém, acreditam que essa história é real e que ela é muito bem detalhada para ter sido postada aleatoriamente. Isso aconteceu porque recortaram essa história e não mencionaram o principal. Essa história faz parte de um livro de um romance gótico. O que pouca gente conta é sobre os bastidores disso. E é exatamente por isso que eu fui falar com o criador da Camille Marie Monfort, o autor do livro Bosco Chancein. E logo de cara, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi sobre quanto tempo ele levou para escrever esse livro e quanto isso rendeu em questões de ganhos financeiros. Olha só a resposta dele. E escrever e pesquisar e reelaborar o romance Após a Chuva da Tarde, ele foi necessário 7 anos para chegar até no formato de hoje. E infelizmente a viralização do texto sobre a Camille Monfort, ela não associaram o texto sobre ela com o livro, porque na viralização não levaram para a divulgação o link do livro, nem o nome do livro, nem o nome do romance. Então, infelizmente, a venda do livro não foi proporcional à divulgação da personagem. Nem preciso dizer que eu fiquei realmente muito surpreso com isso, mas de fato a galera viajou na história e esqueceu de mencionar. Aliás, quem quiser comprar o livro, tem um link aparecendo aqui em cima, então já compra e fortalece o Bosco e a literatura independente na Amazônia. Outra coisa que eu perguntei dele foi como ele lidou com toda essa viralização do livro e se tinha pensado que seria esse sucesso todo. Ainda mais porque ele é um escritor independente. E claro, perguntei se aquela mulher que viralizou era de fato uma pessoa real ou uma pessoa criada com inteligência artificial. E aí ele me contou algo que me deixou bastante surpreso. A realização do texto sobre Camille Monfort aconteceu de forma surpreendente e curiosa, porque eu estava terminando a revisão
a última revisão e descontente com um pouco atenção dada a autores nacionais e independentes, eu tinha comentado com uma amiga de que era um grande trabalho para pouca coisa, pouca atenção conseguida. Eu cheguei ao ponto de dizer para ela que só mesmo se algo surpreendente ou sobrenatural até acontecesse para chamar atenção para o livro. Depois de algumas semanas, eu visitando alguns sites na internet, eu me deparei com uma foto antiga de uma mulher vestida de preto e que eu entrei totalmente em sintonia com aquela figura, pois ela trazia todas as características que eu via na personagem Camille Montfort. Então, imediatamente, eu tomei a imagem de empréstimo e, junto com outras fotos da cidade de Belém antiga, eu postei um resumo do livro como forma de divulgá-lo no Facebook. E a minha surpresa foi grande ao ver que a postagem começou a se multiplicar em compartilhamento, chegando a milhares de compartilhamentos e milhares de curtidas. A última postagem que eu vi sobre esse texto havia alcançado mais de 500 mil de visualizações e 175 mil curtidas. Então, quando eu voltei a conversar com essa amiga sobre o acontecido, ela fez uma curiosa observação. Ela falou: olha, tá vendo? Aí está o sobrenatural que tu querias. E de fato, foi algo surpreendente, porque em todo esse tempo que eu frequento a internet e textos de literatura, eu jamais vi algum texto chamado textão, como é chamado pejorativamente, ter tantos acessos e tantos compartilhamentos, ao ponto de ir para outros países. Muitos vídeos e matérias em línguas estrangeiras foram feitas, foram reproduzidas e ainda está sendo reproduzidas sobre ela. Eu já ouvi matérias e vídeos em inglês, francês, espanhol, alemão, italiano. Então foi um fato surpreendente. De fato, foi um fato extremamente surpreendente, porque foi a primeira vez que um livro se manifesta de uma forma tão espontânea e tão forte com relação ao texto de um autor independente. Foi um fato sobrenatural. Ou seja, a moça da foto fisgou, assim como fisgou a todos nós. Pelo menos agora a gente sabe que a foto é de alguma londrina que ele viu na internet e entrou em sintonia total com a personagem da história. Daí, eu aproveitei para perguntar dele se a Camille Montfort era inspirada em alguém em particular ou como ele havia pensado na história da personagem. Ele então contou para mim a origem da Camille Montfort. Olha só que incrível! Camille Montfort também foi inspirada em uma pessoa de carne e osso, em uma nobre dama inglesa que protagonizou um trágico incidente. O compositor inglês Jeremiah Clarke, em 1607. Jeremiah foi tomado de uma paixão avassaladora por uma nobre dama que o rejeitou por ele não possuir título de nobreza nem riqueza. E não suportando viver com tamanha rejeição e sem o ser amado, ele decidiu tirar a própria vida. Ficou indeciso entre enforcar ou afogar. E, para decidir como morreria, resolveu jogar uma moeda para o alto, a fim de se decidir. A moeda, incrivelmente, caiu de borda, cravada na areia. E não ligando para isso, à noite, Jeremiah tirou a própria vida, dando um tiro na sua própria cabeça. O curioso nisso é que Jeremiah foi enterrado no cemitério de Saint Paul. Fato incomum para a época, pois até 1820 suicídios eram negados a eles serem enterrados em lugares santos e de receberem os últimos sacramentos da igreja.
Eles eram sepultados em encruzilhadas e tinham seus corpos arrastados pelas ruas com uma estaca cravada no coração. Sem dúvida alguma, era uma superstição da época, pois suicidas eram vistos como pessoas que, ao renegarem o que Deus havia dado de mais precioso a uma criatura, que é a vida, também haviam renegado. Então, julgava-se que, por não receberem os últimos sacramentos da Igreja, seus corpos podiam ser dominados por forças diabólicas. Daí, a superstição de cravá-los com uma estaca no coração. Eu, ao conhecer essa história, eu vi nela fatos fundamentais para uma boa história. Havia nela tragédia, romance, traição e vampirismo, certo grau de vampirismo. Então, eu fui tentando preencher as lacunas dessa ocorrência, como, por exemplo, o fato de um suicida ter sido enterrado em um lugar santo, que era o cemitério de Saint-Paul. Eu criei o Após a Chuva da Tarde e também a personagem Camille Montfort, como forma de preencher e explicar imaginativamente o que aconteceu. Então, tanto o livro quanto a própria personagem se baseiam em fatos reais. E para aqueles que queiram saber qual a relação que existe entre essa história real e a Amazônia e a nossa cultura, eu convido que leiam o livro Após a Chuva da Tarde. Uma outra dúvida que eu tinha era se existiam outros personagens no livro que tinham ganho tanto destaque quanto ela, e se a Camille Montfort poderia de repente ganhar um livro só dela. E aí ele pegou e me revelou em primeira mão isso aqui, ó. Montfort não é a única personagem do livro, embora seja a personagem mais importante. Há outras personagens de lendas. Uma dessas personagens, baseada em lendas, é de Josefina Conti, a moça do táxi. Uma lenda bastante conhecida na cidade de Belém e uma das mais conhecidas do Brasil. Ela participa do livro. Ela faz parte do livro como personagem. Então, Camille Montfort não é a única, embora seja a mais importante. E quem sabe se não poderá ter um livro totalmente dedicado a ela. Esperemos que a venda e a popularidade do livro estimule a isso. Espero que sim. E para concluir, perguntei dele qual seria para ele a função principal do livro e se ele acha que está atingindo ou atingiu o objetivo dele. Aí ele me contou sobre a importância do livro para a região e abriu seu coração e nos colocou para refletirmos sobre tudo isso. E olha só que legal o pensamento dele. Eu quero acrescentar que o Lançador de Chuva da Tarde não tem apenas a função de divertir uma história de mistério, mas também tem a finalidade de estimular a curiosidade sobre a nossa história, sobre a cultura de nossa região amazônica, sobre um período bastante rico das capitais da Amazônia, que foi o ciclo da borracha, um período que ainda nos resta bastante de monumento, de rios de monumentos que estão aos poucos se perdendo. Estão sendo destruídos e são monumentos que ainda que guardam muito da nossa história. E o que é o povo? Serem seus monumentos. Como é que podemos nos basear nos erros e acertos dos nossos antepassados? Para isso servem os monumentos históricos. E uma atividade do livro é propor que conhecer um pouco da história da cidade onde habitamos é também divertido. Bom, agora vocês conseguiram entender um pouco mais sobre a cabeça do escritor Bosco Chancem e ver que sim, a vampira da Amazônia é real. Tanto a foto quanto a personagem tem um fundo de fatos históricos, ainda que construídas em um texto literário. O Bosco Chancem ele tem um blog chamado Bornal,
onde publica muitos casos curiosos e, claro, ajuda a promover o livro dele e o livro dos seus amigos também, que são esses que estão aparecendo aqui na tela. O livro onde a Camille Monfort aparece é o romance Após a Chuva da Tarde, A Lenda do Cão Fantasma do Palacete Bologna, um romance gótico amazônico. Então é isso, para mais informações sugiro que vocês comprem o livro do Bosco e quem sabe assim ele consiga viver das obras literárias dele, até porque vocês, como viram, o cara manda muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que deu um baita de um trabalho. Gostaria também de agradecer ao Bosco por ter tirado um tempinho para responder minhas dúvidas e desejo a ele muita sorte no seu caminho. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o like, se inscreva no canal e quando se inscrever não esqueça de ativar a campa, porque assim quando eu lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!